Bom, pessoal, aqui é Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje eu quero mostrar na prática o que é um gateway de rede. Vamos lá? Primeiramente eu vou mostrar aqui que na configuração TCP/IP de qualquer sistema operacional, pode ser Windows, Linux, Windows XP, 7, 8, eu vou ter que preencher algumas informações do IPv4. Então eu vou dar um direito aqui na minha conexão de rede, abrir central de rede e compartilhamento. Vou vir aqui em alterar as configurações do adaptador. O Windows mostra para mim todas as placas de rede do meu PC. Eu estou usando aqui no caso a conexão cabeada, então vou dar um direito nela, propriedade. E aqui eu vou vir nas configurações do protocolo IP versão 4.0. Se você quiser aprender mais sobre endereçamento TCP/IP versão 4.0, é só clicar na imagem que apareceu aí e você vai ser redirecionado para uma videoaula onde eu explico com detalhes IP, classe, toda essa teoria que envolve o TCP/IP. Vou clicar aqui 2 vezes e notem que na configuração de TCP/IP eu tenho que fornecer algumas informações se eu for colocar, por exemplo, um IP fixo, que é o endereço IP, que é o endereço desta máquina, a máscara de subrede, e também um gateway padrão. E nessa aula eu quero abordar exatamente esse assunto. O que é esse gateway padrão? Qual é a função que esse gateway vai ter na minha configuração TCP/IP? Seja ela uma configuração de IP fixo ou mesmo uma configuração via DHCP. Se você quer aprender como montar um servidor DHCP, você pode clicar nessa imagem que apareceu aí e você vai ser redirecionado para uma videoaula onde eu mostro como configurar DHCP em servidores Microsoft. Eu tenho uma videoaula de 2008 server, clicando nesta imagem, e tenho também uma videoaula para 2003 server, clicando nessa outra imagem. Eu vou cancelar aqui a minha configuração. Vou abrir aqui o bom e velho DOS na minha máquina. Então, cmd, command, vou executar ele como administrador para ter privilégio total, então direito, executar como administrador, está aqui o DOS. Vou dar um cd barra aqui, um cls. Se você quiser aprender mais sobre comandos do DOS, é só clicar nessa imagem, que você vai ser redirecionado para uma videoaula onde eu ensino os principais comandos do MS-DOS. Mas vamos lá, eu vou usar o comando ipconfig, para que ele mostre para mim a configuração IP dessa máquina. E vou usar o parâmetro /all para ter as informações completas. Nota que ele mostra para mim o nome desse computador, que é DV7. Ele mostra o sufixo DNS aqui, que é TAT-edu. A placa de rede que eu estou usando, que é uma Realtek PCI Gigabit Femini. Ele mostra para mim o endereço físico, que é o MAC address, o endereço que vem gravado fisicamente na placa de rede, em hexadecimal, 2C27D7AC7036. Ele mostra para mim que o DHCP está ativado, então eu estou pegando IP automaticamente aqui, ó, DHCP ativado sim. E mostra para mim o IP que eu peguei na rede, ó, 10.26.46.26. Ele mostra para mim também a máscara de subrede 255.255.255.0, ou seja, uma máscara de subrede classe C. E eu tenho um IP aqui, começando por 10, um IP de classe A. Então ele vai se comportar aqui como um IP de classe C. Então meu IP 10.26.46.26 com a máscara 255.255.255.0, uma máscara /24. O dia que eu peguei IP, quarta-feira, 3 de abril, e até quando a minha concessão está ativa, até 11 de abril. Ele mostra para mim também o gateway padrão aqui, que é o 10.26.46.1. Mostra para mim quem é o meu servidor DHCP, a máquina que distribui IP automaticamente na rede, que é a 10.26.49. Então notem, o meu gateway é o 10.26.46.1 e o meu DHCP é o 10.26.49. E mais algumas outras informações, como por exemplo, IPv6, entre outras informações aqui da minha placa. Vou pingar uma máquina aqui da minha própria rede. Então, olha, ping 10.26.46.33. Nota que esse computador está na mesma rede do meu computador. Ambos os computadores pertencem à rede 10.26.46. Então, eu tenho acesso direto a essa máquina. Notem. Eu acessei essa máquina diretamente, sem a necessidade de passar por nada, porque está na mesma rede do meu computador. Então, quando eu estou na rede interna, o meu acesso ao computador é direto. Mas e se eu quiser acessar uma máquina que está na internet? Como que funciona? Eu vou dar um ping aqui, por exemplo, no site, professorramos.com.
E nota que quando eu faço isso, primeiro que vai entrar em ação é o DNS. O que vai ser o DNS? Ele vai transformar esse nome professorramos.com em um IP, ó, 200.234.196.241. O que aconteceu aqui? Fazendo uma analogia muito parecida quando você pega o seu celular, lá, o seu aparelho telefônico, e escolhe na agenda um nome. Ah, eu vou ligar para o João. E você aperta discar para o João. Mas nota, e todo mundo sabe que um telefone não disca para João. Ele disca para um número de telefone, 2884-8822. Então, como é que funciona isso daí? No seu celular você escolhe um nome e ele transforma esse nome num número de telefone. Acontece algo muito parecido no computador. Quando eu digito um endereço de internet, ele vai consultar no servidor DNS um sistema de resolução de nomes. Vamos imaginar isso como uma grande lista. De um lado, eu tenho os nomes, do outro lado, os respectivos endereços IP. E o servidor DNS vai me avisar quem é o endereço IP que corresponde ao site professorramos.com. Então, o que aconteceu nessa primeira passagem aqui? Ping, ou seja, vou testar minha conexão com o site professorramos.com. Ele consultou o DNS e descobriu que esse endereço corresponde a esse site. E aí, ele me deu uma resposta aqui, só conseguiu pingar 2 pacotes. Eu vou repetir o comando. E agora, anotem, eu tive 4 pacotes enviados, 4 pacotes recebidos, não tive perda nenhuma. E eu consegui ter acesso, então, ao quê? Ao site, testei a minha conexão. Logicamente, se eu pingar um site diferente aqui, por exemplo, www.procedimentosemti.com.br, esse site está num IP completamente diferente. Nota aqui, esse site está hospedado no 93.104.215.66. Ou seja, um outro servidor. Mas o procedimento de DNS funcionou da mesma forma. Mas qual é o caminho que essa informação está fazendo? Como que eu cheguei num site? Como é que eu saí da minha rede local e fui para a internet? Eu vou mostrar um outro comando para a gente ver esse procedimento. Esse comando é o comando tracert, espaço, o site. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu site. Tracert, www.professorramos.com. E vamos ver a resposta que eu vou ter desse comando. Então, olha que interessante, é que ele terminou o rastreamento. E vamos entender o que está acontecendo aqui passo a passo. Primeiro eu pedi para ele mostrar a rota aqui para mim, Tracert, para o site professorramos.com. A primeira coisa que ele fez foi consultar o DNS e descobrir quem que é o IP que corresponde ao site professorramos.com. E descobriu que o IP é 200.234.96.241. Então ele mandou essa informação para a internet. Através de quem? Através do meu gateway. Olha ele aqui, ó, 10.26.46.1. O que é o gateway? É a máquina que liga o meu computador a outra rede. Por exemplo, no meu caso, a internet. Então, na rede local, eu vou diretamente na máquina. Ah, eu quero falar com a máquina 10.26.46.36. Pumba, eu acesso ela instantaneamente. Eu vou direto para ela. Mas quando eu quero ir para um computador que está na internet, ele não está na minha rede. Então eu peço para o gateway. Vou fazer uma analogia aqui, muito engraçada, mas que vai exemplificar mais ou menos o que é o gateway. Vamos imaginar como uma pessoa está trabalhando e essa pessoa não pode sair do serviço do seu posto por um motivo contratual. E ela precisa comprar alguma coisa. Ela não pode sair de dentro da empresa para comprar isso. Então o que ela faz? Ela tem um colega que pode fazer isso. Então ela chega para essa pessoa e fala assim, vamos imaginar que o nome dessa pessoa é Gateway. Ô Gateway, beleza? Eu estou precisando de uma Coca-Cola. Você pode comprar essa Coca-Cola para mim? E ele pede para o Gateway buscar a Coca-Cola. O que o Gateway faz? Ele sai da empresa, vai lá, busca essa Coca-Cola e traz de volta e me entrega. Então esse Gateway é um intermediário, é um cara que vai fazer a ligação da pessoa que está dentro da empresa com o mundo externo. Aí vem uma outra pessoa e fala, ah, Gateway, eu queria que você me trouxesse pães. Então ele vai lá na padaria, compra os pães e entrega para essa pessoa. Então o Gateway está fazendo esse meio de campo das pessoas que estão dentro da empresa e não podem sair com o mundo externo. É muito parecido com o que eu tenho aqui. Eu tenho uma rede interna, essa rede não sai para a internet. Quando eu preciso de alguma coisa da internet, eu vou pedir para o Gateway. Então o Gateway é uma máquina que vai ligar o meu computador a outra rede, por exemplo, a internet. O que pode ser isso realmente? Pode ser um roteador, pode ser um servidor proxy, por exemplo, usando o ICS. Você pode assistir como montar um proxy ICS clicando nessa imagem que apareceu aí.
Ele pode ser um roteador sem fio, que todo mundo tem em casa. Isso mesmo, quando você está numa rede sem fio e você quer ir para a internet, o seu computador se comunica com o roteador sem fio, o roteador sem fio busca a informação na internet, traz de volta e te entrega. Esse procedimento nós chamamos de NAT. E, logicamente, vai depender da sua infraestrutura. Então, um roteador, um servidor proxy, um Linux rodando em ptables, Squid, um servidor qualquer, pode ser o meu gateway. Então, o gateway é a máquina que vai ligar a minha rede interna a uma outra rede, por exemplo, a internet. Normalmente nós usamos o primeiro IP do range. Aqui na empresa que eu estou trabalhando, eles usam o primeiro IP, ó, 10.26.46.1. Esse é meu gateway. Eu conheço algumas empresas que usam o último endereço válido, por exemplo, 10.26.46.254. Então isso vai depender muito da empresa que você está, que número vai ser esse, que número vai ser atribuído ao gateway. Mas lembrando, existe uma convenção, uma norma que normalmente se utiliza o primeiro IP válido do seu range de endereço IPs. Então, voltando aqui, primeiro eu mandei descobrir o caminho para professorramos.com, ele traduziu no DNS com o endereço esse cara aqui, esse IP, ele foi para o meu gateway e pediu para o meu gateway, gateway 10.26.46.1, eu quero ir para a internet. Esse gateway tem o nome lá de MyFiron. Esse gateway mandou a informação para fora, olha, para a internet. Eu saio aqui, por exemplo, com IP, ó, 200, 213, 85, 241, que é meu IP quente na internet. Nota que eu saio aqui para um link da Embratel. Mais uma vez um link da Embratel. Eu vou cair numa rede aqui, que já é uma rede externa, já é o caminho da internet, os roteadores aqui. Saio por mais links da Embratel aqui, Embratel. Mais uns outros links aqui da Embratel, vou cair em uns links GVT e vou chegar até o destino onde meu site está hospedado. Eu hospedo meu site aqui na local web. Então olha que interessante, eu saí aqui da minha rede local, fui para o meu gateway me mandou para a internet, através de um backbone, os caminhos da internet aqui para uma série de links da Embratel, e eu cheguei aqui, passando por links da GVT, no provedor da local web. Lá no provedor da local web, ele procurou o meu site, olha aqui o meu site, ó. 200, 234, 210, 222, a máquina que tem o meu site. E chegou até o 241, que é exatamente onde está o meu site. E devolveu a informação. Logicamente, se eu digitar esse comando para um outro site, o final vai ser diferente, porque esse site vai estar em um outro local. Mas eu sempre vou sair pelo meu gateway. Vamos testar? Eu vou usar aqui Tracert, o site do professor Robson Valmonte. Procedimentos em ti.com.br. Ele primeiro descobriu aqui o IP, foi para o meu gateway, ó, 10.26.46.1, resolveu o DNS e foi para o gateway. Ainda dentro do meu gateway, vou sair agora para a internet com IP quente. Fui para os links da Embratel, que aqui no caso é o provedor de internet que eu uso na empresa. E daqui para frente o meu caminho vai ser diferente do primeiro acesso, já que eu estou acessando um outro site que se encontra em um outro servidor de hospedagem. Olha aqui agora que eu já estou com um caminho diferente, ó, um outro backbone, ntt.net. Cheguei aqui para um outro caminho aqui, ó, m-online.net. E cheguei aqui até o provedor onde ele guarda o site dele, ó, homehost.com.br. Então, nota que interessante. O final aqui é diferente, mas o começo é sempre o mesmo. Afinal de contas, eu resolvo o DNS e saio pelo meu gateway. Vou realizar mais uma vez o procedimento aqui com o site conhecido. Vou pingar, por exemplo, o UOL. Tenho conexão, então vou pedir agora um Tracert para ele me mostrar a rota. Eu mostrei uma outra videoaula, bem interessante, que eu mostro esse Tracert pelo site online na internet, onde você vê isso visualmente através de um mapa. Se você quiser assistir essa videoaula sobre o Get Signal, é só clicar na imagem que apareceu aí e você vai ser redirecionado para essa videoaula. Olha lá que interessante o início do rastreamento. Resolveu primeiro o DNS, saiu pelo gateway, sempre pelo gateway, 10.26.46.1, e agora ele vai mudar aqui na parte de baixo o caminho, porque o UOL, logicamente, deve estar hospedado nos servidores do UOL, não está nem na local web, nem no site do professor
no servidor de hospedagem do site do professor Robson Valmonte. Vamos aguardar aqui. Então olha que interessante aqui para o site do UOL, ó. Ele resolveu o DNS aqui para 200.221.245, saiu pelo gateway, que é o 10.26.46.1, um MyFirewall aqui, fez o caminho no meu provedor interno da Embratel e saiu por um caminho totalmente diferente aqui, ó, terminando nos provedores da UOL, aqui, ó, home.uol.com.br. Eu vou mostrar para vocês agora, ó, um exercício interessante para entender a função e a importância do gateway. Eu tenho uma maquininha aqui e eu vou abrir o DOS dela. Essa máquina virtual está rodando XP. E vou dar um ping no meu site, por exemplo. Só para mostrar que ela está saindo para a internet. Está lá, resolveu o DNS. E saiu para a internet. Vou repetir o comando aqui. Está lá, belezinha agora, sem perder pacote nenhum. Eu vou desconfigurar o IP dessa máquina, está com IP automático. Então, direito aqui na conexão, abrir conexões de rede, direito na placa propriedade, 2 vezes no protocolo TCP/IP, usar o seguinte endereço IP. E vou colocar um IP manualmente, na mesma rede, ó, 10.26.46, vamos ver se ninguém está usando aqui, não vai dar conflito, o 232. Vou colocar aqui a máscara padrão classe C, não vou colocar o gateway, não vou colocar o DNS. Vou dar um OK. OK novamente. Vou aguardar aqui embaixo enquanto a máquina recebe as configurações. Vou abrir o DOS e testar com o comando ipconfig. Está lá o meu IP 10.26.46.232. Vou dar o ipconfig/all para ter as informações completas. E nota que a minha máquina PC1 aqui não está com DHCP ativado, então o IP é fixo 10.26.46.232. Vou testar minha conexão com rede local. Vou pingar a máquina 10.26.46.33, que eu pinguei no começo da aula, a máquina aqui da minha rede local. E sucesso no ping. Então a minha rede local está funcionando perfeitamente. Eu posso acessar essa máquina da minha rede local. Mas e se eu tentar acessar a internet por um site? Então, pedi para sair. Olha, ele deu erro. Mas por que ele deu erro? Porque não tem nenhum gateway configurado. Não tem nenhuma máquina que vai levar ele para a internet. Então, vamos configurar aqui o gateway e também o DNS. Só para mostrar o funcionamento, eu vou configurar primeiro o DNS. O DNS aqui, o servidor DNS da empresa que transforma IP em nome é o 10.26.49. Vou mostrar aqui para vocês da minha máquina real. Ó. Vou abrir o DOS aqui como administrador. ipconfig/all. Olha aqui o meu DNS, 10.26.49. E notem também o IP da minha máquina aqui, 10.26.46.26. Vou minimizar o DOS, voltar para minha máquina. Aqui eu já coloquei o DNS, vou dar um OK, OK novamente. E vou voltar aqui para o meu ping, o meu ipconfig primeiro. /all para mostrar toda a configuração. Nota que agora ele também mostra a minha configuração de DNS. E vou repetir o meu ping no professorramos.com. Nota, eu ainda não consegui pingar. Por quê? Porque eu não tenho uma máquina para sair para a internet, para consultar o DNS também. Então não basta só ter o DNS, eu tenho que ter também o gateway. Então vamos lá, fornecer o gateway. 10.26.46.1. Agora eu disse para esse computador quem é a máquina que ele vai usar, o equipamento que ele vai usar para sair para a internet. Esse pode ser o endereço do teu roteador sem fio, o endereço de um roteador da empresa, ou até mesmo do seu servidor proxy. Um computador com Squid, PTables, Linux, ou então uma máquina Windows rodando em CS, um servidor ISA Server, Forefront, qualquer tipo de equipamento que faz esse serviço de conectar a minha rede local à minha internet ou outra rede. Vou dar um OK, OK novamente, e vou testar aqui novamente o ping. Olha agora que interessante, consegui pingar. Por quê? Porque eu tenho todas as configurações de IP, máscara, DNS e principalmente o gateway. Só para ilustrar, eu vou retirar o DNS aqui da jogada.
Vou deixar aqui o DNS em branco. E olha que interessante. Vou repetir o comando. Ó, ele também não conseguiu o quê? Pingar. Porque ele não conseguiu resolver o nome, transformar professorramos.com em um IP. Vou voltar a configurar o DNS. Coloquei o DNS que a empresa usa aqui. Logicamente, para você saber qual que é o gateway, qual que é o DNS, você tem que conhecer a infraestrutura da empresa. Ou, na forma mais simples, da ipconfig/all em qualquer computador que está configurado corretamente. Ok, ok. E, ó, sucesso. Logicamente que se eu pingo o site, eu posso abrir aqui o meu navegador e acessar o site. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. É uma videoaula bem básica, onde eu mostrei o conceito do que é o gateway, falei um pouquinho sobre DNS, um pouquinho mais sobre configuração TCP/IP. Dá um joinha, curte, colabora com o serviço aí, não esqueça. Curtir aqui professorramos.com no Facebook e ficar por dentro de várias novidades do universo de TI. Se inscrever no canal professorramos.com no YouTube. E essas e outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que busque conhecimento.